Fala galera, e aí? Bora bater um papo sobre custo de aquisição de cliente. Tá todo mundo falando que as empresas vão se ferrar se elas não olharem para isso. As empresas vão fechar se elas não olharem para isso. E eu preciso concordar com essas pessoas, mas hoje rapidamente eu vou te dar uma solução muito clara e objetiva, com um plano de ação para que você consiga de fato sair dessa falácia que o pessoal tá te colocando medo, que eu sei. Eu sei que o pessoal tá falando de medo. Por quê? Para quem não sabe, CAC, né, é o CAC, que é a sigla ali, né, mas é custo de aquisição de um cliente. Caio, por que que as pessoas estão falando que o CAC está ficando cada vez mais caro mais caro e as empresas deveriam focar nisso? Eu vou te explicar. Você malemar conseguiu estruturar ou contratar um gestor de tráfego pago para fazer os seus anúncios. Você enrolou tanto que a galera já está falando em uma outra coisa. Já está falando alguns até em tirar essa parte de gestão básica de apertadores de botões e contratar pessoas estratégicas. E você mal fez isso e assim, e as pessoas já estão falando que na sua empresa você precisa urgentemente focar em redução de CAC. Eu vou te explicar isso de uma maneira simplificada, que eu creio que é assim que as coisas devem ser. Eu acho que as pessoas complicam muito, e a maioria delas elas complicam, e além de complicar, elas vão te gerar vários gatilhos emocionais, que com certeza esses gatilhos é para te travar e te levar a comprar alguma coisa deles. Olha, eu vou falar assim, né, pra ti, que eu não vou te gerar essa ansiedade, porque eu estou te clarificando algo que talvez esteja submerso e você não está conseguindo entender nada. Então vamos lá primeiro. Eu tenho sim o meu produto, na verdade é o meu serviço, que é a minha agência há 5 anos, que nós cuidamos de branding, que é uma das soluções, mas a intenção desse vídeo não é isso, tá? A intenção desse vídeo é te deixar grato por isso. Então vamos lá. Se você entender que CAC é custo por aquisição de cliente e as pessoas estão falando que está cada vez mais caro, eu vou levantar pontos superficiais que já vão te ajudar a entender sobre o assunto. O CAC, ele está cada vez mais caro por quê? Quando nós falamos em impostos que não tinha sobre os anúncios, ou seja, hoje mesmo, né, aconteceu aqui na mesa, aqui do lado aqui, ó, fui colocar lá uma verba lá, sei lá, eu vou dar um valor, né, para ficar mais fácil. R$ 200, mas eu olhei lá, 175 realmente que vai entrar. O restante, imposto. Como nós estamos em um país de impostos, a gente já nem. Pô, se fosse outro país ali, né, digamos assim, né, voltando, né, a gente já nem, tipo, meu Deus, tá, mais um imposto, e bom, agora se fosse um outro país, as pessoas iriam para, sei lá, né, para as ruas e fazer algum tipo de manifesto até tal coisa voltar ao normal, porque o que está acontecendo não é normal. Não sei se você concorda, você é empreendedor, eu também sou. Faz 8 anos que eu larguei no CLT, né, emprego para empreender, e até então as coisas não têm melhorado no quesito de apoio, mas a minha empresa, graças a Deus, tem melhorado porque eu não foco na dependência dessa galera para poder ajudar a nossa empresa, as nossas empresas, graças a Deus. Então, vamos lá. Se eu pago o tráfego pago, olha só a lógica. Então eu pago o tráfego, pago o serviço do gestor, eu pago o conteúdo, pago o serviço de quem produz esse conteúdo, ou edita, ou, né, contribui, eu pago o marketing interno, eu pago uma galera, raramente, mas vamos lá, para fazer um branding estratégico na empresa, eu faço, sei lá, um rebranding, que é renovar a minha marca, trazer uma experiência ultra mega power legal para o meu cliente. E aqui eu não estou falando de luxo, estou falando de utilidade pública, estou falando de algo básico que a maioria não faz. Por isso que a maioria não tem resultado bom. Vamos lá. Quando você investe em tudo isso e você, vamos supor que em um mês você faturava R$ 100.000 sem investir no cliente. E depois você começou a investir em tráfego, nisso tudo aqui que eu falei, e foi para R$ 150.000 o seu custo mensal. Ou seja,
o seu custo por cliente, se você for pegar esses 100 mil e dividir pelo tanto de cliente, depois for pegar 150 mil e dividir e pela quantidade de cliente, você vai ver que o seu custo, que o seu CAC, seu custo de aquisição de um cliente, ele se tornou mais caro. Mas aí tá o primeiro ponto para você não cair nessa bobeira. Gente, vocês não reparam o barulho. Para todos vocês sabem que eu tenho 3 filhos. Então estou aqui no conforto da minha casa. Vida real, lifestyle. Eu não tenho aqui inventar aqui a roda para vocês. Não estou ostentando com carro, com nada. Só estou trazendo conteúdo para vocês. Considerem isso. Então, gente, são 3 filhos, tá? São 3 pequenos, o mais velho tem 4 anos. Vamos lá, então. Quando nós fazemos isso daqui tudo, a gente vai para um ponto que é: você precisa saber fazer conta de padaria, conta básica. Pô, se eu gastava 100 mil reais para, sei lá, para entrar na minha loja 300 clientes no mês, agora foi para 150 e está entrando 587 clientes, eu preciso fazer as contas e preciso entender qual que é o meu custo de aquisição de cliente. Isso eu estou falando de negócios. O que a maioria da galera está falando, tá? Você vai, CAC, custo e tal, eles estão falando de métricas que eu chamo de métricas superficiais e métricas off-site ou offline, tá? Que são métricas métricas online, que são métricas que o cara vai olhar só na campanha. Ele vai olhar na campanha. Vou dar um exemplo para você. Rodou um anúncio lá no gerenciador de anúncios. Para quem não sabe, o gerenciador de anúncios é onde as pessoas sobem, né, os anúncios, né, programa tudo lá e monitora os dados, otimiza, melhora, mensura, enfim, aí vai da expertise, né, de cada um. Não vem ao mérito agora. E a pessoa, ela começa a fazer isso e você começa a ver que o cara chega lá em você e fala: não, cara, lá em 2012, não vou longe, não. Lá em 2020, vamos lá, um pouquinho antes, né, do que aconteceu. O custo por mensagem era R$ 1 no máximo para esse mesmo cliente. E o cliente está comigo até hoje. Agora o custo está em, sei lá, em R$ 10. Ou seja, aumentou 10 vezes o custo. Tal. Então, essas métricas, eu não vou nem continuar para não confundir aqui o cérebro, que não é o foco. Mas essas métricas básicas ali, né, que são superficiais de campanha, é algo que é para ser importado, sim, mas não é na totalidade. A totalidade que vai te levar a uma conclusão fidedigna, perfeita de: bom, o meu negócio ele está de fato com um custo de aquisição de cliente alto. Então aqui vou trazer para vocês pontos importantíssimos. Eu ia falar importantérrimos, mas nem sei se tem esse termo. Para você entender. A porta está prestes a ser aberta. Eu não vou parar o vídeo. As crianças vão entrar, eu acho. Mas olha só. A primeira coisa importantíssima quer diminuir o seu custo de aquisição de cliente? Invista em fontes que não vão pedir dinheiro para chegar aos clientes. Como assim, Caio? Tráfego orgânico, onde você não paga para aparecer com grana, mas você paga com tempo, com criatividade, com isso, com aquilo, para você poder viralizar e ter muitos seguidores e ter muitos views. Eu sou totalmente a favor disso, só que eu preciso deixar claro para ti. Se você investe nisso daí e deixa o tráfego pago de lado, você perde de alavancar uma marca. Vou dar um exemplo. Você vai lá, investe assim, em conteúdos ultra mega powers e tal, e de repente você viu que é muito difícil. Mas você, depois de 1 ano ou 6 meses, acertou um conteúdo. Ou alguns conteúdos que te fizeram trazer 10, 20 mil, 100 mil seguidores. E aí você começa a lotar para sua agenda. Só que você com certeza vai diminuir o seu custo por aquisição. Porque em vez de colocar 5 mil... a maioria dos negócios locais não colocam nem R$ 1.000 por mês em tráfego pago. E olha lá, eu tô no mercado tem 5 anos, tá? Tanto em locais quanto em e-commerce. Os e-commerce eles colocam bem mais, investem mais pesado. Por isso que eles têm mais resultado no digital. Não é porque apenas eles são uma empresa nativa digital, mas é porque eles têm uma coragem
eles já nasceram ali, então eles colocam grana. Então fica aí uma dica para negócios locais. Coloca dinheiro de verdade lá, porque olha, não é menosprezando, não, muito pelo contrário. Eu vim lá de baixo, eu sei o quão difícil é pagar, sei lá, empregado, pagar isso, pagar aquilo, para aluguel, isso. Sei do que eu tô falando. Invistam pesado nisso. Então vamos lá. Voltando, na linha de raciocínio. Voltei. Você foi, pagou, colocou a grana lá, tá? Você tem um custo de aquisição alto e no orgânico você não tem esse custo de aquisição tão alto. Com isso, você entende que se você viralizou em alguns conteúdos, você já entendeu o formato e os formatos ou o formato e a narrativa ou narrativas que deram certo para o seu negócio. Com isso, você vai avançar para algo que eu acho essencial, que é colocar verba no tráfego pago nos conteúdos que deram certo, para você acelerar ainda mais o seu processo de crescimento. Mas aí vem uma chave desse vídeo. Falaria aqui, não falo, falo. De verdade, gente, é coisa que eu falo para cliente, né? Vou falar para vocês terem base. Existem campanhas que você vai colocar uma verba e ela vai custar um valor mais alto, que são campanhas que eu chamo campanhas de performance de aquisição. Toda campanha tem performance, mas é o jeito que eu chamo, campanha de aquisição, tá? Se você fala assim, olha, como que você quer que eu coloque o dinheiro em tráfego pago, sendo que o texto todo é para que eu não gaste o custo e o custo, né, por aquisição fique baixo. Mas aí que tá. Você vai investir em campanhas que vão distribuir o seu conteúdo. Essas campanhas, elas custam mais ou menos 10 vezes menos, 10 vezes ou até mais, elas custam 10 vezes menos. Ou seja, o que eu tô falando, enquanto você gasta R$ 1.000 em uma campanha de aquisição, você vai gastar R$ 100 em uma campanha do que? De distribuição de conteúdo que vai acelerar o seu processo. Esse, assim, já dá para desligar o vídeo e ir embora. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal se fez sentido para ti. Vou te passar uma outra coisa agora, talvez a segunda e última, para você ter uma base muito importante sobre redução de CAC. Investimento em estratégias de marca. Eu gosto de chamar de estratégias de branding, que é a minha especialidade. Mordi a língua aqui. Que hoje é a minha especialidade. A estratégia de branding, ela vai fazer com que o seu custo por mensagem, que o seu custo por tráfego, que o seu custo por aquisição de cliente no final seja muito menor. Como que você faz isso? Geração de desejo. Como que você gera desejo? Como que você faz a pessoa pedir pelo seu produto, igual as próprias grandes marcas, que eu não posso falar o nome aqui, que eu já notei que o meu alcance começa a cair quando eu falo essas marcas, mas igual as grandes marcas fazem, você tem que colocar nelas um quê? Sentimento de pertencer à sua marca. Com isso, a gente cria um clubismo, e com isso existem uns elementos que você vai fazer isso. Eu já aconselho você a não sair abrindo um grupo de WhatsApp e ser inconveniente com as pessoas, mas você começar a ler um livro que vai te explicar, ou pelo menos seguir o Caio para entender, que eu vou trazer isso daqui, como que funciona o cérebro humano, como que as pessoas têm esse desejo instintivo desde lá da época das pedras de pertencimento. Isso, se você for pegar a Bíblia ou qualquer livro antigo para você ler e estudar, você vai entender isso. Esse vídeo vai acabar aqui. Eu aposto que a sua cabeça deve ter explodido para isso. Se explodiu, comenta aqui. É gravado com todo o empenho, todo o carinho isso para você. Não tem textinho aqui para mim fazer bonitinho, certinho. Talvez deveria ter, mas é o formato que eu utilizo até hoje. Um beijo no seu coração. Que você curta de montão aí
essa questão de realmente entender como que você faz para escalar uma empresa, coisas que as pessoas não falam. Então, os gestores nunca vão te falar isso, mas porque eles têm medo, eles não pensam no seu negócio tipo, de forma completa. Nenhum gestor vai pensar no seu negócio de forma completa. Quando eu entendi isso, a Nevo ela mudou de rota, tá? Se você quer contratar a Nevo, eu vou deixar aqui embaixo o meu WhatsApp pessoal. Tu clica, fala comigo, eu te mostro, eu te mando cases, te passo contatos de quem, de clientes que deram certo, de clientes que saíram de 40 para 400 mil, de clientes que entraram e falaram, cara, o teu olhar estético tá mudando aqui. Pô, os meus clientes já estão notando isso, isso, isso. Gente, desenvolva primeiro o seu caráter com os clientes para depois você desenvolver técnica. Tem muito cara técnico mau caráter, nem sei por que eu falei isso, mas talvez serviu para alguém aí, beleza? Beijão para vocês, até a próxima. Tchau.